Gênesis capítulo 40. E aconteceu depois dessas coisas, que o mordomo do rei do Egito e seu padeiro haviam ofendido seu rei, seu senhor, rei do Egito. E Faraó estava irado contra dois de seus oficiais, contra o chefe dos mordomos e contra o chefe dos padeiros. E ele colocou-os em custódias na casa do capitão da guarda, na prisão, o lugar em que José estava preso. O capitão da guarda encarregou José deles, e eles os serviu, e eles estiveram um período na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada homem seu sonho em uma noite, cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho, o mordomo e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na prisão. E José veio a eles de manhã e olhou para eles, e eis que eles estavam tristes. E ele perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com ele na prisão da casa do seu senhor, dizendo: por que aparentais tão tristes hoje? E eles disseram: sonhamos um sonho e não há quem o interprete. E José lhes disse: não pertencem as interpretações a Deus? Diga-me, rogo-vos. E o chefe dos mordomos contou seu sonho a José e lhe disse: no meu sonho, eis que uma videira estava diante de mim. E na videira estavam 3 ramos, e era como se estivesse brotando. A sua flor saía, e os seus cachos produziram uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu apanhei as uvas e as exprimi dentro do copo de Faraó, e dei o copo na mão de Faraó. E José lhes disse: essa é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restabelecerá o teu lugar. E tu servirás o copo de Faraó nas mãos dele, conforme a maneira antiga, quando tu eras seu mordomo. Mas lembra-te de mim quando estiver bem contigo, e mostra-me bondade, rogo-te, para comigo, e faz menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Pois na verdade fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também não fiz nada para que eles me pusessem na masmorra. Quando o chefe dos padeiros viu que a interpretação era boa, ele disse a José: eu também estava no meu sonho, e eis que eu tinha 3 cestos brancos sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia todo tipo de pão para Faraó. E as aves os comiam do cesto sobre a minha cabeça. E José respondeu e disse: essa é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará em uma árvore, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu que no 3º dia era o aniversário de Faraó, e ele fez uma festa para todos os seus servos. E ele levantou a cabeça do chefe dos mordomos e do chefe dos padeiros entre seus servos, e restabeleceu o chefe dos mordomos ao seu ofício de mordomo novamente. E ele serviu o copo na mão de Faraó, mas ele enforcou o chefe dos padeiros, como José havia lhes interpretado. Mas o chefe dos mordomos não se lembrou de José, porém o esqueceu. Capítulo 41. E aconteceu que ao final de 2 anos completos, Faraó sonhou, e eis que ele estava em pé junto ao rio. E eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas do rio, feias de aparência e magras, e estavam em pé junto às outras vacas sobre a margem do rio. E as vacas feias de aparência e magras comeram as 7 vacas gordas e de formoso aspecto. Então Faraó acordou, e ele dormiu e sonhou uma segunda vez, e eis que 7 espigas de trigo brotaram de um mesmo talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. E Faraó acordou, e eis que era um sonho. E aconteceu que de manhã o seu espírito estava perturbado, e ele enviou e chamou todos os magos do Egito e todos os homens sábios de lá.
E Faraó lhe contou o seu sonho, mas não houve um que pudesse interpretá-lo para Faraó. Então falou o chefe dos mordomos a Faraó, dizendo: Lembro-me hoje das minhas falhas. Faraó estava irado com os seus servos e me colocou na prisão da casa do capitão da guarda, a mim e ao chefe dos padeiros. E nós sonhamos um sonho certa noite, eu e ele. Sonhamos cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho. E havia lá conosco um jovem, um hebreu, servo do capitão da guarda. E nós lhe contamos e ele nos interpretou nossos sonhos. Para cada homem, de acordo com o seu sonho, ele interpretou. E aconteceu que, assim como ele interpretou para nós, assim foi. A mim ele restabeleceu para o meu ofício e a ele enforcou. Então Faraó enviou e chamou José, e eles o trouxeram apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou as vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Sonhei um sonho, e não há ninguém que possa interpretar. E ouvi dizer de ti que tu podes entender o sonho e interpretá-lo. José respondeu a Faraó, dizendo: Não está em mim. Deus dará ao Faraó uma resposta de paz. E Faraó disse a José: No meu sonho, eis que eu estava em pé na margem do rio, e eis que saíram do rio 7 vacas gordas, de formoso aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas, feias de aparência e magras, tais como eu nunca vi em toda a terra do Egito, quanto à fealdade. E as vacas magras e feias à vista comeram as primeiras 7 vacas gordas. E quando as haviam comido, não se podia saber que as havia comido, mas ainda eram feias à vista como no início. Então eu acordei. E eu vi no meu sonho, e eis que 7 espigas brotaram de um talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotaram depois delas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas não houve ninguém que pudesse interpretá-lo para mim. José disse a Faraó: O sonho de Faraó é um. Deus mostrou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é um. As 7 vacas magras e feias à vista que saíram depois delas são 7 anos, e as 7 espigas vazias, queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Isto é o que eu tenho para falar a Faraó. O que Deus está prestes a fazer, ele mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles surgirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito grave. E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes. É porque a coisa está estabelecida por Deus, e Deus em breve fará acontecer. Agora faça Faraó encontrar um homem prudente e sábio, e coloque sobre a terra do Egito. Que Faraó faça e que ele nomeie oficiais sobre a terra, e que recolham 1/5 parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vêm. Amontoem trigo sobre a mão de Faraó e que guardem alimento das cidades. Esse alimento será para o provimento da terra durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse aos seus servos: Acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: Visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu.
Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com a tua palavra. Todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a José: Vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E Faraó tomou seu anel da sua mão e o colocou sobre a mão de José, e o vestiu com vestes de linho, e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço. E o fez subir na segunda carruagem que ele tinha, e clamavam adiante dele: Ajoelhai. Ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: Eu sou Faraó, e sem ti nenhum homem levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José Zafenate-Paneia. E lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José saiu por toda a terra do Egito. E José estava com 30 anos de idade quando estava diante de Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e foi por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu aos montões. E ele ajuntou todo o alimento dos 7 anos que havia na terra do Egito e armazenou o alimento nas cidades. O alimento do campo que estava ao redor da cidade ele armazenou da mesma forma. E José juntou trigo como a areia do mar, muitíssimo até ele perder a conta, pois era sem número. E a José nasceram 2 filhos antes de virem os anos da fome, que Asenate, a filha de Potífera, sacerdote de On, lhe deu. E José chamou o nome do primeiro Manassés, pois Deus, disse ele, me fez esquecer todo o meu labor e toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, pois Deus me fez ser frutífera na terra da minha aflição. E os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, no Egito terminaram. E os 7 anos de escassez começaram de acordo com o que José havia dito. E a escassez estava em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele lhes disser, fazei. E a fome estava sobre toda a face da terra. E José abriu todos os depósitos e vendeu aos egípcios, e a fome aumentou muito na terra do Egito. E todas as regiões vinham ao Egito a José para comprar trigo, porque a fome era tão grande em todas as terras. Gênesis 42. Ora, quando Jacó viu que havia trigo no Egito, Jacó disse a seus filhos: Por que ficais olhando uns para os outros? E ele disse: Eis que eu vi que há trigo no Egito, descei para lá e comprai para nós dali, para que vivamos e não moramos. Os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, Jacó não enviou com seus irmãos, pois ele disse: Para que porventura não lhe aconteça alguma desgraça. E os filhos de Israel vieram comprar trigo entre os que vieram, porque a fome estava na terra de Canaã. E José era o governador da terra, e era ele que vendia a todas as pessoas da terra. E os irmãos de José vieram e se curvaram diante dele com a face em terra. E José viu seus irmãos, e ele os reconheceu, mas se fez estranho para eles e falou asperamente com eles. E ele lhes disse: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprar alimento. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado sobre eles. E lhes disse: Sois espiões, vieste para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, meu senhor, mas para comprar alimento vieram teus servos. Somos todos filhos de um homem, somos homens verdadeiros, teus servos não são espiões. E ele lhes disse: Não, mas para ver a nudez da terra é que viestes. E eles disseram: Teus servos são 12 irmãos, os filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais jovem está hoje com nosso pai,
e um não está. E José lhes disse: Foi isso que eu vos falei, dizendo: sois espiões. Por isso sereis provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui, a não ser que vosso irmão mais jovem venha para cá. Enviai um de vós, e que lhe traga vosso irmão, e vós sereis mantidos na prisão, para que vossas palavras sejam provadas, se há alguma verdade em vós, ou se não, pela vida de Faraó, verdadeiramente sois espiões. Ele os colocou todos juntos na prisão por 3 dias. E José lhes disse, no 3º dia: Fazei isto e vivei, pois eu temo a Deus. Se sois homens verdadeiros, deixai que um de vossos irmãos fique preso na casa de vossa prisão, e de vós levai trigo para a fome de suas casas. Mas trazei-me vosso irmão mais jovem, assim vossas palavras serão verificadas e vós não morrereis. E assim eles fizeram. E eles disseram uns aos outros: Somos realmente culpados a respeito do nosso irmão. Quando vimos a angústia da sua alma, quando nos implorou e não o escutamos, por isso veio essa desgraça sobre nós. E Rubem lhes respondeu, dizendo: Não vos falei, dizendo: Não pequeis contra o menino, e vós não ouvistes? Por isso eis que o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, pois ele falava com eles por meio de um intérprete. E ele se afastou deles, chorou e voltou a eles novamente, e falou com eles, e tomou deles Simeão, e o amarrou diante dos seus olhos. Então José ordenou que enchessem de trigo seus sacos, e que devolvessem a cada homem o seu dinheiro, a cada um em seu saco, e que eles dessem provisão para o caminho. E assim lhe fizeram. E eles carregaram os seus jumentos com trigo e partiram dali. E quando um deles abriu seu saco para dar foragem ao seu jumento na hospedaria, ele viu seu dinheiro, pois eis que estava na boca do seu saco. E ele disse a seus irmãos: Meu dinheiro foi devolvido, e eis que está no meu saco. E o coração deles desfaleceu, e eles ficaram temerosos, dizendo uns aos outros: O que é isto que Deus nos fez? Eles vieram a Jacó, seu pai, à terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem que é o Senhor da terra falou asperamente conosco, e nos tomou por espiões da terra. E lhe dissemos: Somos homens verdadeiros, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não está, e o mais jovem está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E o homem, Senhor da terra, nos disse: Por isso eu saberei que sois homens verdadeiros. Deixai um de vossos irmãos aqui comigo, e levai alimento para a fome de vossas famílias, e parti. Trazei-me vosso irmão mais jovem, então eu saberei que não sois espiões, mas que sois homens verdadeiros. Assim eu vos entregarei vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, quando eles esvaziaram seus sacos, eis que cada homem tinha o seu pacote de dinheiro no seu saco. E quando eles, o seu pai, viram os seus pacotes de dinheiro, ficaram temerosos. Jacó, seu pai, disse-lhes: Vós me privastes de meus filhos. José não está, e Simeão não está, e ainda quereis tomar Benjamim? Todas essas coisas estão contra mim. E Rubem falou a seu pai, dizendo: Mata meus 2 filhos, se eu não o trouxer a ti. Entrega-o em minha mão, e eu o trarei para ti novamente. E ele disse: Meu filho não descerá convosco, pois seu irmão está morto, e ele foi deixado só. Se alguma desgraça cair sobre ele no caminho em que fordes, então, com tristeza levareis meus cabelos grisalhos à sepultura.